Nesta noite, vamos nos aventurar pela fascinante história de Joana d'Arc, a jovem heroína francesa cuja bravura, fé inabalável e talento para liderar motivaram uma nação em tempos de guerra. De uma simples camponesa a uma comandante militar, suas visões divinas a colocaram no centro da história, onde ela guiou exércitos e coroou um rei. O legado de Joana ainda brilha intensamente, atravessando séculos repletos de conflitos, crença e resistência. Seu martírio e posterior canonização contam uma história poderosa de convicção e coragem. Antes de nos acomodarmos, como de costume, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, caso aprecie nosso conteúdo. E não se esqueça de nos dizer de onde você está assistindo e que horas são por aí. Às vezes, nos perdemos em histórias tão cativantes, enquanto em outras, enfrentamos momentos mais lentos. Agora, apague as luzes, ligue um ventilador para criar um fundo sonoro e vamos juntos explorar a incrível jornada de Joana d'Arc. Antes de se tornar uma guerreira, um símbolo e uma santa, Joana era apenas uma criança em um canto tranquilo do mundo, em uma vila chamada Dôme, um lugar tão pequeno que muitos mapas nem se preocupavam em destacá-lo. Situada nos suaves vales do nordeste da França, Dôme era o tipo de lugar onde o tempo parecia parar. Colinas ondulantes se estendiam até o horizonte, salpicadas de ovelhas e casas com telhados de palha. As estações moldavam a rotina diária. Na primavera, os rios ecoavam com as águas derretidas da neve. No verão, os campos de cevada balançavam como oceanos dourados. E no inverno, a terra se cobria de um manto silencioso de neve. Foi nesse cenário sereno que Joana, ou Jeanne, como a conhecemos, veio ao mundo por volta de 1412. Seus pais, Jacques e Isabelle d'Arc, eram humildes agricultores. Embora não fossem ricos, possuíam terra, fé e 5 filhos. Joana era a caçula. Desde pequena, ela se destacava. Não era barulhenta, nem selvagem, mas passava mais tempo em oração do que brincando. Os moradores da vila notaram que essa menina, ainda na infância, se esgueirava em silêncio até a igreja, ajoelhando-se por horas em prece. Seus olhos se fechavam e seus lábios se moviam em sussurros suaves que apenas Deus podia ouvir. A França em que Joana nasceu estava profundamente dividida. A Guerra dos 100 Anos se arrastava por gerações. Cidades eram consumidas pelas chamas, colheitas eram saqueadas e muitos pais nunca voltavam do campo de batalha. A Inglaterra controlava grande parte do norte da França e o legítimo herdeiro do trono francês, o Delfim Carlos, não havia sido coroado. Sua reivindicação era contestada e seu poder limitado. Mas Joana ainda não sabia de tudo isso. Em Domremy, seu mundo era pequeno e suas atividades diárias eram simples: fiar lã, buscar água e ajudar sua mãe a assar o pão. Ela não frequentava a escola, mas aprendeu a ouvir os ritmos da natureza, as vozes das estações e as canções dos santos. E talvez algo a escutasse em resposta. Ninguém em Domremy poderia imaginar o que o destino reservava para aquela menina tranquila, com mãos calejadas e um coração devoto. Contudo, com o passar do tempo, Joana deixaria aquela vila sonolenta e seu nome ecoaria por todo o mundo. Domremy foi onde tudo começou, mas não seria o seu lar por muito tempo. Enquanto o mundo de Joana era sereno e pequeno, do lado de fora, o caos dominava. A França não estava unida. Durante décadas, a terra havia sido dilacerada por um conflito conhecido como a Guerra dos 100 Anos, uma luta entre Inglaterra e França que exigia não apenas batalhas ou fronteiras, mas o próprio direito de governar o Reino da França. As raízes dessa guerra remontavam a 1337, quase 75 anos antes do nascimento de Joana. Os monarcas ingleses reivindicavam a coroa da França,
Mas os nobres franceses firmemente rejeitaram essa pretensão. O que se desenrolou foi uma prolongada e dolorosa guerra, que arrasou o território e esgotou a população. Quando Joana era apenas uma criança, vastas áreas do norte da França estavam sob domínio inglês. O outrora grandioso reino francês encontrava-se fragmentado, não apenas por invasores estrangeiros, mas também por uma guerra civil. Facções internas travavam batalhas entre si enquanto os ingleses avançavam sem piedade. Aliados se tornavam traidores e cidades mudavam de mãos, enquanto a população padecia. A situação se tornava ainda mais triste com a incerteza do jovem Carlos II, o louco, que deveria ser coroado como rei. Seu pai havia falecido, mas a cerimônia de coroação nunca ocorreu, o que seus adversários usaram para contestar sua legitimidade. Os ingleses o chamavam de suposto rei, e até mesmo alguns de seus compatriotas nutriam dúvidas sobre ele. E havia Orleans, uma cidade que se erguia como a última linha de defesa entre o exército inglês e o coração da França. Se Orleans caísse, os ingleses poderiam marchar sem resistência em direção ao Vale do Loire, e talvez toda a França estivesse condenada. Quando Joana atingiu a adolescência, Orleans estava sob cerco, e os franceses já haviam sofrido perdas significativas. Suas tropas estavam esgotadas, seus líderes divididos, e seu rei, sem coroa, pairava em incertezas. É difícil imaginar, mas essa era a realidade que a jovem Joana logo enfrentaria. Um mundo de espadas e estandartes, repleto de fumaça e fogo, onde cidades podiam desaparecer na calada da noite. Um mundo que clamava por um milagre, e em algum lugar nas colinas de Dom Remy, uma adolescente desconhecida, desprotegida e sem ser ouvida, acreditava que havia sido escolhida para ser esse milagre. Não era uma guerreira, tampouco de linhagem real, mas em um país em meio a conflitos, às vezes a voz mais discreta é a que o mundo mais necessita. Antes das vozes que ecoariam nas batalhas, antes da história gravar seu nome nas pedras das catedrais e nas páginas dos livros, Joana viveu de maneira simples. Sua casa em Dom Remy era pequena, mas robusta, construída de madeira e pedra, situada próxima ao rio Ms. A família Dark não era abastada, mas tinha o suficiente para viver. Seu pai, Jacques, era um agricultor respeitado e funcionário da aldeia, sério, mas firme. Sua mãe, Isabelle, irradiava calor e era profundamente religiosa. É provável que Joana tenha herdado tanto a determinação quanto a fé deles. A rotina era previsível. O canto do galo anunciava o amanhecer, e Joana se levantava cedo, ajudando a mãe a preparar o pão ou a cuidar dos animais. Aprendeu a costurar e fiar como a maioria das meninas, mas também desenvolveu uma habilidade rara, a de ouvir. A educação em Dom Remy era escassa. Joana não sabia ler nem escrever, mas isso não diminuía sua inteligência. Durante as missas, ouvia as escrituras, memorizando orações e absorvendo histórias de santos que enfrentaram dragões, expulsaram demônios e se mantiveram firmes perante os reis. Joana tinha uma devoção especial por rezar e frequentemente visitava a igreja de São Rigídio a poucos passos de sua casa. Ajoelhava-se em silêncio por longos períodos, com os olhos fechados e os lábios se movendo suavemente. Sua devoção não passava despercebida. As pessoas comentavam: aquela garota é diferente, mas com admiração, não temor. Na aldeia, sussurros sobre batalhas distantes, terras conquistadas e reis traídos permeavam o ar. Contudo, na maior parte do tempo, Dom Remy desfrutava de uma paz efêmera, pelo menos por um tempo. A guerra estava sempre à espreita, mas não batia à sua porta. Mesmo assim, deixava sua sombra. Algumas noites, soldados cruzavam o vilarejo. Eles traziam grãos, e em algumas ocasiões, coisas ainda mais sombrias. De longe,
Joana avistava chamas, um lembrete constante da fragilidade da paz e da inquietude que reinava além das colinas. Contudo, durante aqueles primeiros anos, a vida de Joana era marcada por deveres silenciosos, rituais sagrados e a cadência da natureza. Sem espada, sem título e sem exército, ela carregava apenas um coração repleto de fé e uma crescente sensação de que estava destinada a algo maior, muito além dos campos de Dom Remy. Tudo começou de maneira sutil, suave como um suspiro e delicado como a brisa de verão que acaricia a grama alta. Aos 13 anos, Joana ouviu pela primeira vez as vozes. Estava sozinha no jardim de seu pai, ou talvez caminhando pelos campos além de Dome. As versões divergem, mas o que permanece inegável é a certeza que ela tinha sobre sua experiência. Uma luz repentina, um calor envolvente, uma voz familiar que não era dela, mas que não causava medo, apenas transmitia paz e poder. Inicialmente, Joana guardou isso para si. Temia que ninguém acreditasse nela, e nem mesmo ela mesma estava certa do que vivia. Mas as vozes retornaram, repetidamente. Elas não falavam como pessoas comuns, não ordenavam com rigor. Ao contrário, guiavam com suavidade. Com o tempo, Joana começou a ver claramente figuras brilhantes diante dela, primeiro em silêncio, depois comunicando-se com uma dignidade serena. Ela identificou essas presenças como São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida, seres sagrados de força, pureza e coragem. Para Joana, elas não eram apenas nomes de vitrais de igreja ou temas de sermões dominicais. Eram entidades reais, que a acompanhavam e traziam uma mensagem. Revelaram que Deus a havia escolhido, que ela tinha uma missão divina: expulsar os ingleses da França, restaurar sua terra natal, liderar um exército e coroar o rei legítimo. Imagine receber uma convocação assim aos 13 anos, sem nunca ter segurado uma arma, saído de sua vila ou conversado com um nobre. Mas Joana acreditou, não por desejo de glória ou busca de atenção, mas porque sentia a autenticidade daquele chamado. No início, os santos pediram que tivesse paciência. O momento certo ainda não havia chegado. Ela deveria permanecer fiel, pura e determinada, e assim fez. Durante anos, aguardou, orando, escutando, preparando seu coração. Para os outros, Joana parecia apenas uma jovem quieta e devota em uma terra marcada pela guerra. Mas por dentro, uma chama havia sido acesa. Ela sabia que o dia chegaria em que teria que deixar sua família, sua vila, tudo o que conhecia. Porque quando o céu se manifesta, você não ignora o chamado. Você se levanta e avança, mesmo que o mundo ainda não conheça seu nome. Com o passar do tempo, as vozes se tornaram mais intensas. Joana nunca duvidou da sua existência. Nunca se questionou se eram reais. Para ela, eram tão palpáveis quanto o vento que soprava nos campos de Dom Remy. Invisíveis, mas indiscutivelmente presentes. Elas não se manifestavam apenas uma vez e desapareciam. Voltavam frequentemente, sempre nítidas e pacientes. Joana sentia sua proximidade. Às vezes, havia um brilho. Outras vezes, um silêncio envolvente como um manto protetor. São Miguel Arcanjo apareceu primeiro. O guerreiro celeste, guardião dos fiéis. Sua voz era serena e firme, como um líder que conhece o caminho à frente, mesmo que Joana não tivesse esse conhecimento. Em seguida, surgiram Santa Catarina de Alexandria, famosa por sua sabedoria e eloquência, e Santa Margarida de Antioquia, a mártir que se manteve firme em tempos de crueldade. Juntas, tornaram-se suas guias, revelando que a França enfrentava não apenas uma guerra, mas um profundo desespero. A ocupação inglesa era mais do que uma crise política. Era um problema espiritual. A terra havia perdido sua essência, o povo, a sua crença. E Joana, uma camponesa de uma aldeia esquecida,
seria a faísca que os guiaria de volta. Contaram a ela que vestiria a armadura, ergueria uma bandeira em nome de Deus e conduziria o Delfim, o príncipe sem coroa, ao seu legítimo lugar em Reims. Não prometeram segurança, nunca afirmaram que seria fácil, apenas disseram que aquele era o seu destino. No começo, Joana tentou manter tudo para si. Quem acreditaria nela? Uma menina que ouvia santos? Uma garota destinada a lutar em uma guerra? Mas as vozes persistiam, tornaram-se mais firmes, mais insistentes, até que Joana percebeu que era hora de agir. Ela não era mais apenas uma menina em Dom Remy. Agora era uma mensageira, uma serva e, em breve, uma soldada. Os santos em seu ouvido não a guiavam para o conforto, eles a direcionavam para o fogo. E ela estava preparada para enfrentá-lo, porque quando o divino chama pelo seu nome, a resposta é inevitável. Joana não sonhava pequeno. Ela não se via apenas como uma ajudante ou uma voz entre a multidão. Suas visões não eram meros devaneios ou desejos tímidos. Eram nítidas, intencionais, repletas de certeza. Ela se imaginava cavalgando para a batalha, não com medo, mas com fé. Ela viu cidades libertadas. Imaginou o exército francês, antes desunido e sem esperança, unindo-se atrás dela. Visualizou o Delfim Carlos sendo coroado na imponente catedral de Reims, como a tradição exigia, como o céu desejava. Essas imagens não eram fantasias. Para Joana, eram vislumbres de um futuro já escrito, e ela só precisava cumpri-lo. Mas ela também percebeu a resistência. Sabia que enfrentaria perigos. As vozes nunca prometeram conforto, apenas convicção. Alertaram-na de que enfrentaria dúvidas, que homens, especialmente os poderosos, questionariam, zombariam e tentariam silenciá-la. Mas nada disso a intimidava. O que a aterrorizava era a ideia de não agir. Quanto mais esperava, mais pesadas as visões se tornavam. Era como se pressionassem seu peito, impelindo-a a avançar, lembrando-a gentil, mas firmemente, que sua hora de agir era agora, não depois. Joana tentou, inicialmente, conversar com as pessoas de Dom Remy. Alguns a ouviam com bondade, outros apenas acenavam, mas não a levavam a sério. Uma garota falando sobre liderar exércitos soava mais como um conto do púlpito do que como o plano de uma adolescente camponesa. Mas Joana persistiu. A urgência não a deixaria em silêncio. Ela sabia que a França estava em um fio delicado. O cerco inglês a Orleans se arrastava há meses. Se a cidade caísse, o caminho para o coração da França estaria totalmente aberto. O Delfim estaria encurralado. O sonho de uma França livre e unida poderia se dissipar. Assim, as visões de Joana a guiavam em direção a Orleans, o lugar onde a esperança brilhava como uma vela ao vento. Não se tratava apenas de estratégia ou território. Era sobre fé. Fé em uma voz. Fé em uma missão. Fé em algo maior que o medo. Joana nunca havia pisado em um campo de batalha. Nunca tinha dado uma ordem. Mas em seu coração, a vitória já era visível. Agora, ela precisava torná-la concreta. Joana sabia que não poderia realizar sua missão sozinha. Precisava alcançar o Delfim, Carlos, o legítimo herdeiro. Ela precisava olhar em seus olhos e comunicar o que o céu lhe havia revelado, que ele estava destinado a ser rei, e que ela tinha a missão de levá-lo até lá. Mas Carlos estava distante, escondido na cidade do Vale do Lira, cercado por nobres, protegido por soldados e separado de Dom Remy por milhas de terras devastadas pela guerra. Joana era uma adolescente anônima, sem experiência e sem convite. Como conseguiria alcançar seus objetivos? No entanto, ela não se deixou abalar. Com a aprovação de suas vozes interiores, partiu para a cidade vizinha de Vaucouleurs, onde um comandante influente, Robert de Baudriot, residia. Joana explicou a ele o que havia testemunhado
e declarou que fora enviada por Deus para resgatar a França. Inicialmente, ele riu da ideia. Uma jovem escolhida por Deus para comandar exércitos? Mas Joana não se deu por vencida. Dia após dia, ela retornou à sua porta. Sua atitude não era de arrogância, mas sim de paciência e determinação firme em sua missão. A população da cidade começou a perceber sua presença. Não viam uma jovem insana, mas alguém com uma crença inabalável. Eventualmente, Baudricourt decidiu ajudar. Em março de 1429, vestida de forma a se passar por homem, Joana recebeu um cavalo, uma escolta de guardas leais e uma bênção para sua jornada. Não era um grande exército, mas era um começo. Assim começou sua travessia rumo a Chinon. O caminho era perigoso, com patrulhas inglesas vagando pelo campo. As estradas estavam enlameadas, as pontes destruídas e vilarejos em chamas. Mas Joana avançou. Dia e noite, ela cavalgou através de florestas, cruzou rios e percorreu campos silenciosos onde outrora houvera batalhas. Não olhou para trás. Para muitos, essa jornada teria sido o ponto final, a ousada tentativa de uma garota que se atreveu. Mas para Joana, era apenas o início. Ela não viajava para implorar, mas para reivindicar seu lugar. As vozes haviam falado, a visão era nítida, e agora a jovem de Dom Remy estava a caminho de encontrar um príncipe e transformar o destino de uma nação. Após 11 dias atravessando o território inimigo, Joana chegou à Fortaleza Real, em Chinon. O castelo se erguia majestoso sobre a cidade, imponente e cheio de nobres e guardas. Dentro de suas muralhas de pedra, Carlos, o Delfim, aguardava, afirmando ser o legítimo rei da França. No entanto, Carlos era cauteloso. Ele ouvira sobre Joana, a jovem que dizia ter recebido orientação divina, mas não estava convencido. Queria provas. Queria testá-la. Assim, disfarçou-se, misturando-se à multidão como um simples cortesão, enquanto outro homem assumia o trono. Quando Joana entrou no salão, rodeada de curiosos, não hesitou. Ignorou o trono e dirigiu-se diretamente ao verdadeiro Carlos, fazendo uma reverência. O ambiente silenciou. Carlos ficou perplexo. Nunca a havia visto antes. Não existiam retratos, nem mensageiros. E ainda assim, ela o reconhecia. Contou a ele sobre suas visões, falou dos santos e revelou o que Deus lhe havia mostrado, que ele era o verdadeiro rei da França e que ela viera para vê-lo coroado. Mas Carlos não estava disposto a acreditar tão facilmente. Ordenou que teólogos, bispos e nobres a interrogassem por dias a fio, testando sua fé, conhecimento e intenções. Alguns tentaram pegá-la com palavras astutas, enquanto outros esperavam que ela errasse ou se contradissesse. Joana nunca falhou. Ela falou de maneira clara, humilde e com uma certeza inabalável. Não estava ali em busca de glória, nem solicitou recompensas. Apenas pedia um exército para levantar o cerco de Orleans e levar Carlos a Reims para sua coroação. Era um pedido audacioso, mas com o tempo a corte começou a mudar. Quanto mais a ouviam, mais acreditavam, não só pelo que Joana dizia, mas pela maneira como dizia. Com uma confiança silenciosa, um brilho nos olhos e uma aura que parecia sagrada. E assim, contra todas as expectativas, Carlos concordou. Ele estava disposto a conceder a ela tudo o que desejava: uma espada, uma bandeira e o comando das tropas. Naquele instante, Joana não apenas cruzou os portões de um castelo, ela entrou para a história. A pastora havia se transformado em uma general. Joana havia superado seu primeiro desafio. Ela encontrou Carlos e conseguiu convencê-lo a escutá-la. Mas isso ainda não era o bastante. Antes que qualquer exército a seguisse, antes que qualquer nobre se atrevesse a lutar ao seu lado, ela precisava provar seu valor. Não apenas ao rei, mas também à igreja. Veja, não era apenas um tempo de guerra.
Era uma época marcada por um profundo temor religioso. A heresia era punida com a fogueira, enquanto a bruxaria era murmurada em cada sombra. E ali estava uma jovem afirmando se comunicar diretamente com santos e pedindo soldados. Carlos não podia se arriscar sem certezas. Assim, ele a enviou a Poitiers, onde um grupo de representantes da igreja, teólogos, sacerdotes e estudiosos, a avaliaria. Eles a interrogaram por dias. As perguntas não giravam em torno de estratégias militares, mas sim sobre sua alma. Quem eram aquelas vozes? O que elas diziam? Por que a escolheram? Indagaram sobre sua infância, suas orações, seus sonhos. A estudaram minuciosamente, buscando sinais de orgulho, loucura ou engano. Queriam saber se ela era guiada pelo céu ou por algo mais sombrio. Joana respondeu a cada questão com serenidade. Ela não falava como uma pregadora, mas como alguém que realmente havia vivido sua fé. Suas palavras eram simples, mas sua crença inabalável. Não se vangloriava, nem afirmava ter o futuro em suas mãos. Apenas revelava o que lhe foi mostrado e prometia seguir a vontade de Deus, mesmo que isso exigisse tudo de si. Um dos estudiosos perguntou: "Você crê que está na graça de Deus?" Era uma armadilha. Se respondesse que sim, pareceria orgulhosa. Se dissesse não, soaria indignada. Mas Joana, com calma, respondeu: "Se não estou, que Deus me coloque lá, e se estou, que Ele me mantenha." A resposta foi perfeita. Um a um, os teólogos ficaram em silêncio, não porque foram derrotados, mas tocados. Ao final, não encontraram heresia, mentira ou orgulho, apenas fé. E assim, Joana foi aprovada. Uma bandeira foi confeccionada, uma espada solicitada e um exército, ainda que pequeno no início, foi colocado sob seu comando. Ela havia superado o teste e agora era hora de ir à guerra. Joana não era mais apenas uma jovem do vilarejo com visões. Ela havia sido testada por sacerdotes, questionada por estudiosos, observada por nobres e se manteve firme em cada momento. Agora, tinha o que precisava: a autorização da coroa, a confiança da igreja e, acima de tudo, um profundo sentido de propósito. Sua primeira missão estava clara: levantar o cerco de Orleans. Os ingleses cercavam a cidade há meses. Era uma fortaleza crucial, uma das últimas defesas que mantinham a França de não sucumbir. Sem ela, o coração do reino estaria completamente vulnerável. Muitos acreditavam que a cidade cairia. Os suprimentos estavam se esgotando, os ânimos estavam baixos, até mesmo comandantes experientes haviam perdido a esperança. Mas Joana não. Para ela, aquilo não era apenas uma missão militar. Era um chamado sagrado. Ela recebeu uma armadura branca, um guerreiro e uma pequena força de homens. Mas o que realmente a diferenciava não era sua espada, mas sua bandeira. Joana decidiu não levar uma arma para a batalha. Em vez disso, carregou uma imensa bandeira branca adornada com lírios dourados e a imagem de Cristo segurando o mundo em suas mãos. No topo estavam os nomes de Jesus e Maria. Para Joana, a bandeira não era apenas um símbolo, era uma promessa. Ela tinha a convicção de que isso a guiaria, protegeria e lembraria aos homens que lutavam sob a vontade divina e não apenas sob ordens reais. Antes de cada campanha, antes de cada decisão, ela se entregava à oração. Frequentemente, buscava a confissão e encorajava seus soldados a fazerem o mesmo. Não havia espaço para palavrões, desrespeito às mulheres ou pilhagens em seu acampamento. A disciplina reinava, não por medo, mas por fé. Inicialmente, muitos soldados eram céticos. Alguns a ridicularizavam, enquanto outros estavam incertos sobre o que pensar. Contudo, à medida que a observavam, suas dúvidas começaram a se dissipar. Havia algo em sua presença, uma força silenciosa, mas marcante.
Ela falava com a certeza de quem sabia que estava no caminho certo. Até mesmo os guerreiros mais endurecidos começaram a vê-la não como uma jovem estranha, mas como uma verdadeira líder. Ela não estava ali para ser apenas mais uma na guerra. Seu propósito era transformá-la. E com Orleans ainda cercada, seu momento finalmente havia chegado. Era a bandeira que os guiava, mais do que sua armadura, mais do que seu título, mais do que suas palavras. Era aquela alta bandeira branca, agitando-se nas mãos de Joana, que atraía os soldados para sua causa e tocava seus corações, bordada com lírios dourados, a flor real da França e adornada com os nomes de Jesus e Maria. Ela tremulava como uma chama ao vento. No centro, uma imagem de Cristo em julgamento, segurando o mundo, um gentil lembrete de quem realmente governava sobre reis e reinos. Joana não ficava na retaguarda, protegida atrás das linhas. Ela avançava na frente, sempre com sua bandeira. Em cada batalha, era a primeira coisa que os soldados avistavam ao enfrentar o inimigo. Não era uma espada, nem uma trombeta, mas um pedaço de pano segurado com ambas as mãos, erguido ao céu como uma súplica. Joana certa vez declarou que amava sua bandeira mais do que sua espada. Para ela, não se tratava de derramar sangue, mas de irradiar luz, e isso a tornava única. Outros líderes lutavam por glória, ouro ou orgulho, mas Joana lutava por algo muito mais difícil de descrever, algo divino. Nunca se apropriou de suas vitórias. Sempre atribuía ao céu, às vozes que ouvia, a vontade de Deus. Apesar disso, aqueles ao seu redor não podiam ignorar a força poderosa que emanava dela, uma força que não podia ser medida por patentes militares. Veteranos que haviam enfrentado centenas de batalhas, de repente sentiam novamente a esperança brotar. Jovens que apenas conheciam o medo se erguiam com mais coragem. Até mesmo comandantes, céticos e cheios de orgulho, começaram a respeitar a jovem de branco. Porque ela não pedia que lutassem por um trono, mas que acreditassem. E a crença, como logo perceberiam, poderia ser mais perigosa do que qualquer lâmina. Com sua bandeira ondulando acima dela, Joana se preparou para sua primeira campanha, uma marcha em direção a Orleans, onde um dos maiores cercos da história francesa se arrastava. Ela não estava apenas levando um pedaço de tecido para a batalha, carregava um símbolo, uma mensagem, um comando sagrado bordado com determinação. Logo, sua bandeira flutuaria sobre um campo de batalha repleto de incertezas e anseios por um milagre. A cidade de Orleans resistia há quase 7 meses, cercada por forças inglesas. O povo dentro das muralhas enfrentava a fome. Os suprimentos eram escassos e a moral ainda mais baixa. A outrora grandiosa cidade, um ponto estratégico vital no rio Lys, estava à beira do colapso. Se Orly caísse, o caminho para o resto da França estaria aberto, e muitos temiam que a coroa caísse junto. Mas então, a notícia começou a se espalhar. Uma jovem estava a caminho. Não uma nobre, não um cavaleiro, mas uma garota, jovem e destemida, vestida de armadura e portando uma bandeira branca. O povo sussurrava seu nome, Jeanne. A chegada de Joana a Orleans, em abril de 1429, representou mais do que um simples evento. Foi uma verdadeira mudança de atmosfera. Soldados se posicionavam nas muralhas, ansiosos para vê-la. Civis espiavam pelas janelas, enquanto crianças corriam ao lado de seu cavalo. Pela primeira vez em meses, a cidade despertou com um sopro de esperança. Joana não era uma líder convencional. Suas palavras não giravam em torno de estratégias militares ou sede de vingança. Ela falava de fé, da vontade divina e da coragem de agir com bravura, mesmo quando o medo pairava no ar. Os ingleses a ridicularizavam, chamando-a de bruxa, camponesa ou tola. Mas Joana não se deixava abalar. Em vez de responder aos insultos, ela agia. Nos dias seguintes,
Comandou uma sequência de ataques, sempre à frente de suas tropas, sem se esconder. Em certo momento, foi atingida por uma flecha e retirada do campo, mas ainda naquele dia, voltou, ensanguentada, porém firme, liderando seus homens novamente com sua bandeira levantada. Sua bravura não era imprudente, era inspiradora. Os soldados franceses, que antes se escondiam, agora avançavam. Escaramuças se transformaram em triunfos. A maré começava a mudar. E em 8 de maio de 1429, o impensável aconteceu. Os ingleses, derrotados e desmoralizados, abandonaram o cerco. Orleans estava livre. Os sinos repicaram, e as pessoas choraram nas ruas, abraçando-se como se despertassem de um longo pesadelo. No centro de tudo isso estava uma jovem de uma aldeia esquecida, que não chegou com uma espada, mas com fé no coração. Joana fez o que muitos consideravam impossível, e, na verdade, isso era apenas o começo. A vitória em Orleans não foi apenas um triunfo militar. Foi um milagre. O povo francês, afundando em desespero, viu suas terras se esvaírem aos poucos, ano após ano, e, de repente, uma jovem em armadura branca apareceu e virou o jogo. Joana alcançou o que generais experientes não conseguiram, e a crença das pessoas começou a ressurgir. A notícia de sua vitória se espalhou como um incêndio por todo o reino. Os camponeses mencionavam seu nome com reverência, e os padres a consideravam uma mensageira celestial. Soldados, anticéticos, agora ansiavam por lutar ao seu lado, enquanto até mesmo comandantes endurecidos inclinavam a cabeça ao vê-la passar. Para a França, não era apenas o fim de um cerco, mas o fim do medo. Algo havia mudado na alma da nação. Pela primeira vez em anos, os franceses se atreviam a sonhar que poderiam vencer essa guerra. Mas Joana não se permitiu parar para celebrar. Sabia que sua missão estava longe de terminar. As vozes eram claras. Ela precisava ver o Delfim coroado em Reims. E essa não seria uma tarefa simples. O local tradicional das coroações francesas estava profundamente enraizado em território inimigo. Para chegar lá, Joana e o exército teriam que atravessar cidades ocupadas por forças hostis, enfrentando a resistência inglesa e burgundiana, cruzando pontes que poderiam estar em chamas e estradas bloqueadas. Muitos na corte de Carlos hesitaram, sugerindo adiamentos, diplomacia e cautela, mas Joana permaneceu firme. "O caminho será difícil", disse ela, "mas eu nasci para isso." O Delfim, ainda cheio de incertezas e dúvidas, decidiu confiar nela. Tropas foram reunidas, suprimentos carregados. O plano era simples em essência, mas ousado em execução. Marchar rumo a Reims, coroar o rei e mostrar ao mundo que a França ainda existia. Cada vitória ao longo do caminho tornava a próxima mais acessível. Algumas cidades se renderam sem resistência, outras abriram seus portões em celebração. As pessoas receberam Joana como uma santa, colocando flores em seu caminho. Ela não estava mais apenas à frente de um exército. Ela estava à frente de um movimento, movida pela fé, impulsionada pela coragem e destinada a deixar sua marca na história. A guerra ainda não tinha terminado. Os desafios que surgiam eram imensos, mas a maré havia mudado, e Joana estava surfando nessa onda. Com apenas 17 anos, sem título nobre, sem formação militar e com conhecimento adquirido apenas em sermões da igreja e nas lições da terra, ela se destacava. Onde quer que Joana passasse, homens a seguiam, não por causa de sua espada, mas pela força de seu olhar. Eles falavam de um fogo interno. Havia uma intensidade tranquila em seus olhos, como se ela já soubesse como tudo se desenrolaria. Não prometia facilidade, tampouco segurança. Mas quando ela olhava para você, era como se algo maior estivesse se movendo através dela, algo firme e inabalável. Joana não dava ordens nem governava pelo medo. Não era necessário. Ela liderava pelo exemplo.
Acordava cedo, orava com frequência, tratava todos com dignidade, fossem nobres ou simples estábulos. Sua fala era direta, e quando mencionava sua missão, não havia hesitação em suas palavras. Sua fé não era estrondosa, era constante e silenciosa. Muitos homens, mais velhos e marcados pela guerra, começaram a se transformar na presença dela. Pararam de xingar, passaram a frequentar a missa. Alguns até se confessaram pela primeira vez em anos. Era como se Joana os lembrasse de quem haviam sido e do que ainda poderiam se tornar. Ela não se esforçava para impressionar, não agia de forma arrogante. Porém, a pureza de seu propósito fazia os outros se sentirem simultaneamente humilhados e elevados. E quando ela avançava para a batalha, não levantava uma arma, levantava sua bandeira. Aquela simples toalha branca, tremulando contra o caos da guerra, tornou-se um símbolo de algo que transcende política ou território. Era um emblema de esperança e da presença divina. Um soldado comentou: onde quer que ela estivesse, parecia que o medo se dissolvia. Outro escreveu: não era apenas que ela era corajosa, era que ela tornava você mais valente. Até seus adversários notaram isso. Os capitães ingleses xingavam seu nome, chamando-a de bruxa, demônio, um truque do diabo, mas seus insultos carregavam um tom de medo. Eles não a compreendiam e não conseguiam detê-la porque ela não se movia como alguém em busca de vitória em uma batalha. Ela se movia como alguém cumprindo uma profecia, e por trás daqueles olhos suaves, iluminados por uma chama silenciosa, havia uma tempestade que eles ainda não haviam percebido. O caminho para R se estendia longo e incerto à sua frente. Res era mais do que uma cidade. Era um lugar sagrado, onde os reis franceses eram coroados há séculos. Para que Carlos fosse verdadeiramente reconhecido como rei da França, precisava ser coroado ali. Sem isso, seu reinado permanecia como uma incerteza, uma reivindicação frágil sob a sombra do poder inglês. No entanto, a jornada não seria fácil. O trajeto atravessava terras ainda dominadas pelo inimigo, com guarnições inglesas protegendo cidades estratégicas. Aliados burgúndios tinham influência em outras áreas. Pontes podiam ser destruídas, estradas podiam ser bloqueadas. Não havia garantias. E mesmo assim, o exército seguia em frente. Com Joana no centro, as forças francesas marchavam em direção ao seu objetivo. A notícia de seu avanço se espalhava mais rápido que seus cavalos. Cidade após cidade, as pessoas observavam enquanto a bandeira branca se aproximava. Alguns se prepararam para resistir, mas a maioria abriu suas portas. Em muitos lugares, não houve necessidade de desembainhar espadas. A visão de Joana em armadura, empunhando sua bandeira sagrada, bastava para transformar o medo em rendição. Ela se tornara um símbolo não apenas de força militar, mas de favor divino, uma declaração viva de que a França não havia sido abandonada pelo céu. Conforme marchavam, os soldados começaram a se transformar. As dúvidas foram deixadas para trás. A confiança renasceu. O que antes era uma força incerta e dispersa começava a se mover em uníssono. A paisagem se curvava sob seus pés em uma reverência silenciosa. Campos marcados pela guerra, igrejas abandonadas pelo medo e vilarejos que há anos não conheciam a paz. Mas, a cada milha percorrida, a distância entre Charles e seu destino se tornava menor. A presença de Joana era constante, serena, composta, guiada por algo mais profundo do que a política. Ela não buscava conforto ou reconhecimento. Seus olhos estavam fixos no horizonte, onde as torres de Reims logo se revelariam. Atrás dela, cavalgava o futuro da França. Aquela marcha não era apenas uma campanha militar, era uma peregrinação que reivindicava não só uma coroa, mas um novo sentido de esperança, identidade e algo sagrado que quase se perdera. Quando chegaram a Reims, os portões não se fecharam. A cidade os acolheu de braços abertos,
e a França prendeu a respiração. A marcha para Reims transformou-se em algo maior do que uma simples jornada. Tornou-se um movimento. À medida que Joana e o exército francês avançavam para o norte, cidades que antes temiam os ingleses ou se aliaram aos borgonheses começaram a reconsiderar suas lealdades. Uma a uma, as cidades abriram suas portas, não com rebelião ou derramamento de sangue, mas com uma rendição silenciosa e cautelosa esperança. Algo mudava no ar. Por anos, os franceses haviam sido divididos pela política, pelo medo e pelo domínio estrangeiro. Regiões inteiras mergulharam em um silêncio sob o controle inglês, convencidas de que resistir era em vão. Mas conforme a notícia se espalhou de que Joana liderava um exército rumo a Reims e conquistava vitórias, o silêncio começou a se romper. Cidades que antes se mantinham neutras começaram a enviar mensageiros, algumas oferecendo suprimentos, outras soldados. Em muitos casos, simplesmente abriram suas portas e se afastaram. Não era preciso o uso da força. A bandeira era suficiente. Não eram apenas as vitórias que inspiravam essa mudança, mas a própria consistência. A cada passo dado por Joana, parecia que a história da França se reescrevia, passando de um estado de declínio para um de renovação. Ela se tornou o fio que unia os fragmentos quebrados. Em cidade após cidade, as pessoas se aglomeravam nas ruas para vê-la passar. Não acenava, não parava para celebrações. Sua missão era clara e urgente. Contudo, sua presença permanecia no ar, como uma bênção deixada para trás. A nobreza percebeu essa transformação. Senhores que antes se mantinham em silêncio, agora se uniram à causa, alguns movidos pela fé, outros pela estratégia. De qualquer forma, a linha de apoio atrás de Charles tornava-se cada vez mais forte a cada milha. Os ingleses, observando de longe, podiam apenas manter suas posições, questionando-se quando ou se a marcha chegaria ao fim. Sua confiança, antes inabalável, começou a vacilar. Isso não era uma rebelião, era uma restauração. E Joana, com seu passo firme, armadura silenciosa e bandeira que captava cada sussurro do vento, não estava apenas mudando o curso da guerra, ela estava relembrando à França o que significava estar unida. E logo, à frente, as antigas torres de Reims surgiriam no horizonte. Finalmente, as torres ergueram-se, altivas e silenciosas contra o céu, como se observassem o exército se aproximar com uma admiração cautelosa. Por séculos, aquela cidade coroou os reis da França. Sua catedral, sagrada e imensa, erguia-se como um monumento à tradição, à memória e ao direito divino. Mas agora, pela primeira vez em anos, o caminho para a coroação estava livre. A cidade não hesitou. Recebeu Charles e seu exército com entusiasmo. O povo, embora apreensivo em relação ao que viria, compreendia a importância daquele instante. Não se tratava apenas de guerra ou política. Era uma questão de cura, de reerguer algo que havia se perdido, a essência de uma nação machucada. As preparações tiveram início quase que imediatamente. Dentro da imponente catedral, tochas iluminavam as paredes de pedra, projetando sombras longas que dançavam como fantasmas de tempos passados. Sacerdotes reuniam óleos sagrados, enquanto os nobres organizavam suas vestimentas de gala. Trompetes eram cuidadosamente polidos. Um silêncio profundo preenchia os intervalos dos movimentos. Um silêncio que prenuncia algo sagrado. E no meio de tudo isso, Joana permanecia em contemplação. Ela era a responsável por aquele momento. Sua missão, ao menos esta etapa, estava prestes a se concretizar. Não buscava recompensas, riquezas ou títulos. Permanecia ao fundo, armada, coberta de poeira e serena. No dia 17 de julho de 1429, Carlos foi coroado rei da França. O arcebispo o ungiu com óleo sagrado. Assim que a coroa foi colocada sobre sua cabeça,
Um clamor de alegria se espalhou pela catedral, reverberando pela cidade como a luz do sol atravessando os vitrais. O povo chorou, gritou seu nome e se ajoelhou. Pela primeira vez em anos, a França tinha um rei que era mais do que um mero título. Era um rei em cerimônia, em símbolo, em essência. Ao lado do altar, Joana segurava seu estandarte, insistindo para que ele estivesse presente na coroação. Era o mesmo estandarte que a guiou por campos queimados e cidades devastadas. Para ela, não se tratava da coroa, mas do significado que ela carregava. Naquele dia, a história tomou um novo rumo. O Deuá havia ascendido ao trono. A França respirou um ar que não sentia há muito tempo, e a jovem de Dome, antes desconhecida e duvidada, havia conduzido uma nação ao seu destino. Os sinos ainda ressoavam. A coroa brilhava sobre a cabeça de Carlos, e o povo o aclamava como rei. Contudo, por trás da celebração, uma inquietação fria começava a se formar. Joana havia cumprido todas as promessas. Ela quebrou o cerco de Orleans, guiou uma marcha triunfante por terras inimigas e assistiu enquanto o Dauphin se tornava um monarca coroado. Seu estandarte nunca havia caído, e sua bravura nunca vacilou. Mas nem todos eram gratos. Nos elegantes salões da corte real, sussurros substituíam os gritos de alegria. Entre nobres e conselheiros, a inquietação crescia. Joana não fazia parte deles. Sem linhagem, laços políticos ou interesse em intrigas, ela falava a verdade sem rodeios. Sua voz ardia com sinceridade. Ela acreditava que sua missão não vinha dos reis, mas de algo divino que amedrontava muitos. Para alguns, ela era um milagre. Para outros, uma ameaça. Sua presença incomodava os poderosos, ofuscando aqueles que permaneceram em silêncio enquanto a França sofria. Agora, com Carlos coroado, muitos acreditavam que seu papel estava encerrado, que deveria voltar à sua aldeia, desaparecer na história e permitir que a corte retomasse o controle. Mas Joana não tinha planos de recuar. As vozes que a guiavam não lhe ordenavam descanso. Elas não a libertaram de sua missão. Havia ainda batalhas a serem travadas, terras a serem recuperadas e justiça a ser restaurada. Entretanto, Carlos, recém-coroado e cauteloso, começou a hesitar. Sua urgência desapareceu, substituída por um cuidado excessivo. A corte clamava por contenção, discutindo alianças, tréguas e os perigos de avançar com pressa. O chamado de Joana por ação contínua começava a ecoar em ouvidos surdos. Ela estivera ao seu lado na catedral, ajudando a colocar a coroa em sua cabeça. E assim, enquanto a política se instalava novamente no trono, Joana começou a sentir o gélido sopro da distância, não de adversários, mas daqueles a quem dedicou sua luta. Suas conquistas transformaram o rumo da guerra, mas também mudaram a percepção do mundo sobre ela, e muitos não estavam prontos para a revolução que trouxe consigo. A coroa já havia sido colocada, os triunfos celebrados, e as portas da catedral se fecharam há muito tempo. A França tinha um rei novamente. Porém, para Joana, algo essencial começava a escapar de suas mãos. O rei Carlos II, antes indeciso e dependente de seus conselhos, agora parecia mais distante. Ele buscava legitimidade, e Joana a ofereceu. Mas agora que sua coroa estava assegurada, sua necessidade dela havia mudado. Onde antes ele ouvia com atenção suas visões e confiava em seus instintos de combate, agora se voltava para seus conselheiros, homens de posição, da corte, estrategistas. Eles não partilhavam de sua linguagem. Joana falava com certeza, com paixão, com um chamado divino. Eles discutiam tratados e prazos, passos cautelosos e decisões minuciosas. Ela se movia como alguém guiada por Deus, enquanto eles agiam como guardiões do poder. E Carlos, preso entre essas duas forças, começava a se distanciar. Joana solicitou que continuassem a campanha.
Ela o instou a agir enquanto ainda tinham vantagem. Paris, o coração da França, permanecia sob domínio inimigo. Ela queria conquistá-la. Acreditava que era possível. Mas Carlos hesitou. Iniciou negociações com os beandianos. Assinou tratados que prometiam muito, mas entregavam pouco. Sua corte tornou-se cautelosa e até desconfiada da influência de Joana, de sua popularidade e da lenda que crescia ao seu redor. Ela não era mais a jovem misteriosa que chegava trazendo esperança. Agora, era uma força que não se encaixava nos planos reais. Carlos parou de enviar reforços, restringiu sua autoridade e ouvia quando outros questionavam suas intenções e seu lugar na ordem estabelecida. No entanto, Joana não desistiu. Ela liderou pequenas campanhas, libertou cidades, lutou sem a força total que antes tinha. Sua fé nunca vacilou, mas o apoio, sim. Enquanto o rei se refugiava atrás das paredes do palácio, a garota que havia levado seu nome pelos campos de batalha se via cada vez mais isolada. Não abandonada, ainda não, mas também não completamente aceita. O que Joana ignorava era que a maior ameaça que enfrentaria em breve não viria de uma espada inimiga, mas de uma mudança interna na própria nação que tanto se esforçou para salvar. A guerra não havia terminado com a coroação. Enquanto o rei Carlos se perdia em negociações e cautelas políticas, Joana continuava a lutar. Com um contingente reduzido e apoio em declínio, voltou seu olhar para o norte, onde os ingleses ainda exerciam poder e aliados burgundianos do inimigo ameaçavam o coração da França. Um desses locais era Compiègne, uma cidade estratégica, não muito grande, mas crucial. Na primavera de 1430, Joana se preparou para defendê-la, ciente de que sua queda fortaleceria as linhas inimigas e comprometeria os frágeis avanços da França. Suas tropas eram limitadas, mas sua determinação permanecia firme. O confronto veio rapidamente. No dia 23 de maio, Joana partiu com um pequeno grupo para enfrentar um ataque beagandiano logo fora das muralhas da cidade. A batalha foi repentina e caótica, mais uma troca de golpes do que um cerco. Quando a maré se voltou contra ela, ordenou uma retirada, ansiosa para levar seus soldados de volta à segurança dos portões de Compiègne. Mas, ao chegarem à ponte levadiça, os portões estavam trancados. Até hoje, ninguém sabe exatamente por que isso aconteceu. Alguns afirmam que o pânico tomou conta dos guardas por causa do medo, enquanto outros falam em traição, sugerindo que alguém havia dado a ordem para eliminá-la. Pode ter sido um mal-entendido ou, quem sabe, o destino agindo. Joana estava encurralada. Ela lutou bravamente até ser puxada de seu cavalo e arrastada para o chão. Já havia enfrentado espadas e resistido à fúria de exércitos, mas aquele momento era singular. Desta vez, não havia como escapar. Capturada pelos borgonheses, aliados dos ingleses, não a viam como uma prisioneira de guerra digna, mas sim como um símbolo valioso e uma moeda de troca. Dos campos próximos a Compiègne, Joana foi levada em correntes. Sua armadura foi retirada. Sua bandeira desapareceu. A jovem que um dia mobilizou milhares agora se encontrava em uma cela sombria, sob a vigilância de guardas, com seu futuro nas sombras. E da corte real, do rei que ela havia coroado, não veio qualquer resgate. Nenhum exército foi enviado, nenhum ouro oferecido, nenhuma mensagem de desafio ou apoio. A salvadora da França havia sido capturada, e o silêncio de seu próprio reino logo se tornaria mais ensurdecedor do que as vozes que um dia a guiavam. Após sua prisão em Compiègne, Joana foi entregue à custódia borgonhesa, não como uma guerreira ou nobre, mas como uma curiosidade, um prêmio e uma ameaça. Por meses, foi transferida de um abrigo a outro, sob rígida vigilância, afastada do campo de batalha e de rostos conhecidos. A notícia de sua captura se espalhou rapidamente, e em toda a França
As pessoas aguardavam ansiosas para saber o que aconteceria a seguir. O rei exigiria sua libertação? Ele ofereceria um resgate como era comum para prisioneiros de sua estirpe? Mas nenhuma proposta desse tipo surgiu. O rei Carlos, agora seguro em seu trono, optou pelo silêncio. Talvez temesse a controvérsia que sua presença suscitaria, ou talvez a política da corte tivesse mudado drasticamente. Quem sabe acreditava que não havia mais nada a esperar dela. Qualquer que fosse a razão, ele não tomou nenhuma atitude. E assim, Joana permaneceu sozinha. Os borgonheses, por sua vez, enxergaram uma oportunidade. Joana era perigosa demais para ser libertada, um símbolo poderoso demais para ser mantido em liberdade. Mas havia quem a aceitaria de bom grado e pagaria bem por isso: os ingleses. Para eles, Joana representava mais que uma adversária. Era uma vergonha. Uma camponesa que havia desmantelado anos de sua campanha, que os fizera parecer fracos, que havia acendido a chama de um exército com nada além de fé e coragem. Eles não queriam que ela fosse silenciada, desejavam que fosse desacreditada. A transação ocorreu em silêncio, mas com consequências profundas. Por 10.000 libras toa, uma quantia considerável para a época, os borgonheses a entregaram. Ela foi transferida para os ingleses, sendo levada à cidade de Rouen, seu reduto na França ocupada. Ali, enfrentaria um julgamento, não como soldado, mas como herege. Ao comprá-la, garantiram total controle sobre seu destino. Não precisariam de espadas para derrotá-la. Usariam túnicas, pergaminhos e um tribunal. E quanto a Carlos, o rei por quem ela arriscou tudo para coroar, ele continuava em silêncio. Nenhuma carta, nenhum resgate, nenhuma tentativa de ajuda. A jovem que um dia foi chamada de milagre, de santa, de salvadora da França, havia sido vendida aos seus inimigos, e logo começariam a despedaçá-la, não pela força, mas pelas palavras. Nos frios corredores de Rouen, atrás de grossas paredes de pedra e torres vigiadas, Joana d'Arc foi apresentada a seus acusadores. Não se tratava de um julgamento justo, mas de um tribunal de intenções, concebido não para descobrir a verdade, mas para aniquilar sua credibilidade, seu caráter e o símbolo que ela se tornara. Os ingleses não buscavam apenas punir Joana, eles desejavam apagá-la, eliminar a lenda que havia acendido a esperança de uma nação e humilhado seus exércitos. Mas não podiam tratá-la como uma prisioneira de guerra. Isso apenas a transformaria em mártir. Precisavam de um plano mais sinistro, algo que deixasse uma marca indelével. Assim, voltaram-se para a igreja, sob a liderança do bispo Pierre Cozon, um homem fiel à coroa inglesa. O julgamento foi disfarçado de linguagem religiosa, mas podre em seu âmago. O objetivo nunca foi compreender as visões de Joana ou julgá-la com justiça. Era condená-la por heresia. Ela foi submetida a interrogatórios incessantes durante meses, sem advogado, sem descanso e, muitas vezes, sem compaixão. Um grupo de teólogos, muitos deles hostis, analisou cada uma de suas palavras, na expectativa de que ela escorregasse, se contradissesse ou mostrasse qualquer sinal de falsidade. Mas Joana não falhou. Com apenas 19 anos, analfabeta e sozinha, respondeu com clareza e firmeza. Suas palavras, meticulosamente registradas por escribas, revelavam uma mente serena e um espírito inabalável. Questionaram-na sobre suas vozes, quem eram, o que diziam, por que a escolheram. Interrogaram sua decisão de usar roupas masculinas, sua escolha de liderar soldados e sua afirmação de um propósito divino. Ela não buscou impressionar ou encantar, apenas falou a verdade como a conhecia. Sua tranquilidade os irritava, sua inteligência os impressionava, sua clareza os aterrorizava, pois, mesmo acorrentada e sozinha, ela ainda emanava autoridade. O tribunal eclesiástico queria quebrá-la, mas, em vez disso,
revelou algo ainda mais impressionante: uma jovem que não mentiria para salvar sua vida. Atrás da pompa do julgamento e do peso das vestes, seus acusadores se esforçavam para encontrar uma maneira de silenciá-la, que não a transformasse em heroína. Mas a verdade já estava exposta. A história já estava gravada nos corações de seu povo. Contudo, a sentença chegaria, e eles fariam com que pagasse por sua coragem. Através de intermináveis questionamentos, sob o peso das correntes e a pressão do medo, Joana permaneceu inabalável. Ela não era desafiadora como um guerreiro que se vangloria de vitórias. Era tranquila, composta, firme. Sua força não era barulhenta, era profunda. Não discutiu, não gritou, respondeu quando questionada e permaneceu em silêncio quando não. Sua imobilidade inquietava seus acusadores mais do que qualquer explosão de raiva. O tribunal esperava confusão, mas encontrou convicção. Esperava contradições, mas encontrou clareza. Ela nunca vacilou em afirmar que as vozes que ouvia eram enviadas por Deus, que São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida a guiavam, dizendo-lhe para elevar a França do desespero e levar Carlos à sua coroa legítima. Não falou de política e não culpou os outros. Apenas falou de obediência a um comando superior, que existia além do alcance de tronos ou tribunais. Os juízes tornaram-se impacientes, cercaram-na com perguntas, armadilhas e acusações. Exigiram explicações para coisas que ela não precisava justificar. Por que usava roupas masculinas? Porque isso a protegia na prisão entre os guardas-homens. Por que seguia vozes? Porque elas a conduziam à verdade. Acusaram-na de feitiçaria, de orgulho, de ultrapassar os limites de uma mulher. Mas Joana não falou para se defender. Falou apenas para reafirmar suas crenças. Cada resposta era como uma pedra atirada em um lago sereno. Calma, mas pesada. A sala tornava-se tensa a cada sessão, não porque Joana reagisse, mas porque ela não se curvava. Os juízes, cercados por um ar de autoridade, se depararam com uma jovem que parecia não ter nada, sem amigos, sem liberdade, sem perspectivas. No entanto, havia nela algo inatingível: fé. Ela não clamou por clemência, não suplicou por libertação, e com o passar dos dias, a certeza se firmou entre todos na sala. Ela não seria quebrada. Contudo, em um julgamento cujos resultados já haviam sido sussurrados muito antes das perguntas serem feitas, a verdade não era o que realmente importava. A tempestade já se formara, e Joana, sozinha, serena e firme, mantinha-se em seu ponto central. O veredicto sempre esteve à espreita. Apesar da compostura de Joana e de seu testemunho sincero, o desfecho do julgamento jamais esteve em dúvida. O tribunal não se reuniu para descobrir a verdade. Sua intenção era redigir um fim. Eles precisavam que ela fosse condenada, não por suas ações, mas pelo que ela representava. Um símbolo de esperança que os ingleses não podiam dominar. Uma voz que havia motivado muitos, e um lembrete de que o poder poderia emergir de lugares inesperados. As acusações foram cuidadosamente selecionadas. Heresia, feitiçaria, travestismo. Não se tratavam de crimes de violência ou traição, mas de um desafio espiritual destinado a amedrontar os fiéis. Disseram que ela agiu com arrogância ao afirmar que Deus falava com ela, que suas vozes eram meras ilusões, que suas vestes, uma armadura masculina, eram antinaturais e desafiavam as normas da Igreja. Transformaram suas visões em engano e sua força em rebelião, e assim a sentença foi proferida: morte na fogueira. Não seria apenas uma execução, mas uma tentativa de apagá-la, uma punição concebida para humilhar, para aterrorizar, sem deixar vestígios. Cinzas não podem ser veneradas, não podem ser transformadas em relíquias. Joana foi informada de seu destino e lhe foi oferecida uma última oportunidade de se retratar,
de negar suas visões, de admitir que havia mentido. Em um momento de medo e pressão, ela assinou uma confissão, concordou em vestir um vestido e aceitou o julgamento da igreja. Mas nos dias que se seguiram, ela compreendeu a verdade. Não estavam salvando sua alma, estavam apenas tentando silenciá-la. Ela revogou a confissão, voltou a se apresentar vestida com a armadura que usara em combate, um símbolo de sua identidade, de sua missão, de sua verdade. Recusou-se a mentir sobre as vozes que a guiavam. Recusou-se a trair o que acreditava ser o chamado de Deus. Com isso, a sentença se tornou irrevogável. Não haveria adiamento, perdão ou apelação. O fogo seria aceso. A multidão se reuniria. E Joana d'Arc, a jovem que ouvia santos, que levantou uma nação e coroou um rei, agora enfrentaria as chamas do mundo que tanto lutou para salvar. Na manhã de 30 de maio de 1431, Huong estava tranquila, mas o silêncio logo se quebrou. A notícia se espalhou velozmente pela cidade. Joana d'Arc seria executada. Os moradores vieram em hordas, alguns movidos pela curiosidade, outros em luto, e muitos incapazes de desviar o olhar da história que se desenrolava. No centro do mercado, a estaca já estava erguida, cercada por torres de madeira. Guardas vigiavam, seus olhares inquietos. Mesmo entre os opositores, havia um desconforto palpável. Não era um campo de batalha, era algo mais frio. Um fim. Joana foi retirada de sua cela, vestindo um simples vestido. Sua cabeça estava raspada e suas mãos atadas. Mas ela caminhou sem resistência, sem lágrimas, sem raiva, apenas uma serenidade que perturbava aqueles ao seu redor. Ela pediu uma cruz. Um sacerdote de bom coração rapidamente fez uma com 2 pedaços de madeira e a entregou a ela. Ela a segurou com firmeza, pressionando-a contra o coração enquanto era levada à plataforma. Pediu que outra fosse levantada para que pudesse vê-la enquanto as chamas cresciam. Testemunhas relataram que seu olhar era de uma intensidade singular, como se nada mais importasse. Quando o carrasco acendeu o fogo, o vento rapidamente o alçou. As chamas se elevaram velozmente, devorando a madeira como se fossem garras sedentas. A fumaça se entrelaçou no ar da manhã, enquanto o calor começava a se intensificar ao seu redor. E, em meio a tudo isso, Joana se manteve serena. Não proferiu maldições a seus juízes, nem gritou por socorro. A multidão observava, atordoada, enquanto uma jovem de apenas 19 anos encarava a morte com a mesma bravura silenciosa que demonstrara em cada batalha. Sua última palavra, pronunciada através da fumaça e do fogo, foi Jesus. Alguns se emocionaram, enquanto outros não conseguiram suportar o olhar. Até mesmo o carrasco, endurecido pela obrigação, confessou mais tarde que nunca sentiu tanto medo, não da jovem, mas do que haviam feito a ela. Quando as chamas se apagaram, restaram apenas cinzas. E, surpreendentemente, dessas cinzas, algo inquebrantável começou a germinar. Embora o corpo de Joana tivesse sido levado, sua história estava apenas começando. As chamas de Huong cumpriram seu papel. Seu corpo se foi, sua voz calada, mas o eco da vida de Joana começou a ressoar cada vez mais alto nos dias que se seguiram. O que antes era um sussurro se transformou em reflexão. O que era considerado mito agora era lembrado como verdade. O povo da França, muitos dos quais a haviam duvidado inicialmente, agora pronunciava seu nome com reverência. Nas ruas, sua história era passada de boca em boca, não como um aviso, mas como um grito de injustiça. Eles se recordavam da jovem que chegou com nada além de uma bandeira e fé, mudando o destino de um reino. Até mesmo seus adversários sentiram isso. Os ingleses, mesmo a tendo condenado, começaram a perceber a gravidade de seus atos. Não haviam apenas executado uma camponesa, tinham criado uma mártir. A igreja,
Desconfortável com o andamento dos julgamentos, começou a reexaminar os registros. Murmúrios surgiram entre estudiosos e bispos. Aquilo havia sido realmente justiça ou uma manobra política? Silenciaram uma herege ou uma mulher santa? Nos anos seguintes, a França prosseguiu em sua recuperação da beira da ruína. O rei Carlos III, o mesmo que Joana coroara, reinaria por décadas. Seu silêncio durante o encarceramento dela nunca foi esquecido. Ele devia seu trono a ela, e embora não tenha falado publicamente sobre ela em seus últimos dias, viveu para sempre em sua sombra. Mas o nome de Joana não se desfez. Décadas depois, a Igreja reabriu seu caso. Testemunhas foram convocadas. Depoimentos foram reexaminados. O que foi descoberto surpreendeu a muitos. Acusações falsas, juízes tendenciosos, resultados manipulados. Em 1456, seu nome foi oficialmente limpo. Joana d'Arc foi considerada inocente. Seu julgamento foi rotulado como injusto. Sua execução, um trágico erro. Mas a história já havia tomado sua decisão. O povo já havia reconhecido sua verdade muito antes de qualquer tribunal. E muito após o fogo se apagar, sua luz ainda brilhava, mais forte e mais intensa, além do alcance daqueles que tentaram apagá-la. Joana havia falecido como prisioneira, mas viveria como algo muito maior, um símbolo de fé, coragem e a força inabalável da convicção. A narrativa de Joana d'Arc não terminou com sua morte. Ela se fortaleceu, iluminando-se a cada ano que passava, transformando-se de um relato de martírio em uma lenda de fé e coragem duradouras. Em 1920, quase 5 séculos após sua execução, a Igreja Católica a canonizou. O caminho para sua canonização foi extenso e detalhista, marcando o desfecho de uma trajetória que se iniciou no campo de batalha e culminou no altar. Contudo, seu legado nunca esteve atrelado às ações da Igreja. Ele se entrelaçou na própria história da França, nos corações de todos que a seguiram, oraram e choraram por ela. Joana se tornou um símbolo de esperança em tempos de desespero, e essa esperança nunca desapareceu. Com o passar dos anos, seu nome se transformou em sinônimo de bravura diante da opressão. Guerreiros, santos e líderes de diversas partes do mundo se inspiraram em seu exemplo, não para aprender táticas de combate, mas para encontrar a força de permanecer firmes frente a desafios aparentemente intransponíveis. Sua narrativa quebrou barreiras. Joana transcendeu a figura de orgulho nacional francês e se tornou uma inspiração universal. Sua jornada das origens simples até o epicentro do destino de uma nação provou que o verdadeiro poder não reside apenas em tronos ou exércitos. Às vezes, ele se encontra nos corações daqueles que se negam a ser silenciados, que se recusam a ser menos do que aquilo para o que foram destinados. Com o tempo, a imagem de Joana se transformou. Nos primeiros momentos após sua morte, ela era lembrada com tristeza e reverência, como uma heroína trágica. Mas essa narrativa logo foi alterada. Ela deixou de ser apenas a jovem que sofreu na fogueira para se tornar a guerreira que superou as adversidades de sua época, brilhando como um farol de luz. Sua canonização representou um instante de reflexão não só para a Igreja, mas para o mundo inteiro. Joana não apenas libertou a França, ela tocou os corações de todos que acreditaram no impossível, e ao fazer isso, ela se tornou um símbolo eterno de força divina e resiliência. O legado de Joana d'Arc não é apenas um tesouro da nação, mas um patrimônio global, um lembrete de que, muitas vezes, os mais corajosos entre nós são aqueles que se encontram sozinhos.